Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos sobre o segundo livro da obra Contra as Heresias, de Irineu de Leão, ou Santo Irineu. E neste livro, Santo Irineu vai justamente apresentar suas refutações com relação a todo este material gnóstico que nós temos apresentado aqui e que, evidentemente, faz parte do livro 1 da obra Contra as Heresias. Santo Irineu, então, vai utilizar de uma lógica simples, mas ao mesmo tempo muito elegante, para apresentar todas as contradições que esses sistemas contêm em si, né? Bom, a nossa intenção aqui não é, evidentemente, apresentar o livro inteiro, mas como temos feito até então, ou seja, digamos, apresentar as chaves de leitura do livro, vou falar um pouco da estrutura, bem rapidamente, e a partir daí fazer alguns comentários de algumas passagens que eu achei mais interessante. Bom, como sempre, a intenção é auxiliar na leitura daqueles que estão nos acompanhando. Uma das principais características desse texto que nós vamos enfrentar agora, e que o leitor vai ter que ficar bem atento a isso, tá bom? É o fato de que o gnosticismo nomear os seus éons a partir de qualidades que eles representam. Então, em alguns momentos deste texto, nós vamos, digamos assim, nós vamos encontrar certas argumentações de Santo Irineu em cima justamente da significação deste nome. Por exemplo, eu separei aqui um trecho para explicar isto melhor. Estou falando então do parágrafo 18.1. Como não definir sem sentido a afirmação que Sofia se encontrou na ignorância, na degradação e na paixão? Bom, aqui Santo Irineu ele vai discutir não somente a impossibilidade da degradação e da paixão em um éon que não as poderia sofrer, como ele vai também argumentar em cima do próprio nome Sofia, que, como nós já explicamos em alguns vídeos anteriores, significa sabedoria. Então ele vai justamente mostrar que Sofia não poderia sofrer, não poderia cair no desconhecimento, não poderia cair na ignorância, como todos os sistemas gnósticos que nós mostramos até aqui apresentam, uma vez que ela é em si sabedoria. Bom, a queda de Sofia, que no latim aparece como in deminoratione, e que traz o sentido de em uma condição inferior, mais que no original grego sterimar, traz uma referência de queda. Bom, então, em diversas partes do texto, nós vamos sentir falta de boas notas de rodapé que nos auxiliem justamente nesses problemas linguísticos, tá bom? De modo que, como eu já havia citado num vídeo anterior, eu encontrei uma versão italiana que deixo aí o link na descrição, assim como eu tenho deixado todo o material que eu utilizo no meu estudo, tá bom? Também com links aí na descrição para quem tenha curiosidade. Então, a partir dessa edição em italiano que eu encontrei, eu passei a compreender melhor certas partes do texto, justamente porque ele me auxilia com diversas notas de rodapé que, no caso da versão da Paulus, nós não as encontramos, tá bom? Bom, então, como desde o princípio nós temos mostrado aqui que o que estamos fazendo é um estudo em conjunto, ou seja, na verdade eu estou apresentando aqui o produto daquilo que eu tenho estudado, encontrar esta versão aqui em italiano, com todas essas notas de rodapé, e cujo link está aí na descrição, me levou a recomeçar a estudar essa obra, recomeçar a leitura, uma vez que eu gostaria de ler com muita atenção todas essas notas de rodapé que ela vem trazendo. E de modo que sempre que eu encontrar nessa releitura, algo bem interessante, eu trago aqui para vocês, para discutirmos e para, enfim, reforçar este conhecimento em cima da obra. Para aqueles que lerem italiano, recomendo aí a leitura, a tradução está muito boa e indiscutivelmente essas notas de rodapé tornam a obra muito mais rica do que essa que nós temos em português, tá bom? Bom, o segundo livro desta série nos apresenta tantas dificuldades quanto o primeiro.
além dos já citados problemas de tradução, nós temos aqui um Santo Irineu que se mostra um profundo conhecedor da técnica filosófica, um profundo conhecedor da filosofia aristotélica, da filosofia platônica, e, bom, por que não dizer da filosofia grega em geral. Além disso, há diversas citações no texto de obras clássicas do teatro grego, de modo que o que nós vemos aqui é realmente um homem bastante culto, e toda essa cultura ela vai estar espelhada neste texto. Então, tudo isso colabora para que o enfrentamento desse livro não seja tão simples. Em alguns momentos ele faz uma argumentação um tanto quanto complexa. Bom, hoje, ao olharmos todo esse material que foi apresentado nesses vídeos anteriores, é muito fácil simplesmente passar por cima disso tudo, ignorar como uma grande bobagem e tudo. Apesar de que, se formos a qualquer rede social e fizermos uma pesquisa sobre gnosticismo, sobre grupos gnósticos, vamos encontrar várias pessoas seguindo, canais muito maiores do que este, é claro. Mas mesmo assim, é preciso compreender que no período de Santo Irineu, o gnosticismo ele estava em alta em toda aquela região, de modo que para ele tinha sim uma importância prática muito grande debater cada um daqueles pontos que compunham essas estruturas gnósticas. Então é isso que Santo Irineu vem fazer nesse livro. Ele vem detalhadamente discutir e tentar quebrar cada um desses argumentos, mas o nível da sua argumentação ele não é baixo, de modo que, creio eu, e é o que me parece mais lógico, esse livro ele não foi escrito para o povão. Eu creio que ele tenha sido um livro escrito para outros membros da igreja, de modo que ele utiliza então todo esse seu arcabouço intelectual na tranquilidade de saber que seus colegas iriam compreendê-lo e que eles, por sua vez, iriam traduzir para o povão em suas pregações ou coisas do tipo. Então, não é realmente um livro filosófico. Então, ele vai realmente utilizar algumas estruturas filosóficas dentro desse combate. Ele vai utilizar da lógica filosófica para mostrar que todo esse material gnóstico que ele nos apresenta possui falhas lógicas, além, evidentemente, de utilizar as escrituras para isso, né? O dualismo Deus-Criador, gnose verdadeira e gnose falsa, e Santo Irineu nos apresenta uma breve conclusão. Bom, então vamos tentar discutir cada uma dessas partes do livro, tá bom? Bom, logo aqui no primeiro capítulo, Santo Irineu vem nos dar uma verdadeira aula de lógica. Ele começa então por questionar este Deus demiurgo dos gnósticos, esse Deus criador do céu e da terra e de tudo aquilo que nela está contido. E ele inicia então por uma argumentação baseada na sua visão cristã de que um Deus, sendo o criador de tudo, não pode existir nada para além dele. Bom, mas isso já se choca com essa ideia básica do gnosticismo, em que nós temos um pleroma e um fora do pleroma. De modo que, se existe o pleroma e o fora do pleroma, o pleroma está contido nesse fora, né? Contudo, em alguns momentos, os gnósticos dizem que o fora do pleroma está imensamente afastado do pleroma. Então nós temos aqui duas realidades, e se existe esse espaço, digamos assim, esse espaço afastando os dois, indica que existe aí uma terceira realidade que engloba esses dois, que engloba o pleroma e que engloba o fora do pleroma. E os gnósticos perderam então essa digamos assim, essa ideia sutil de que existirá para além da estrutura, ou seja, até para além desse seu protopai, vai existir essa estrutura além que engloba tudo aquilo, né? Ou seja, o pleroma e aquilo que está fora do pleroma
dentro então desta terceira realidade que eles não perceberam. Além disso, evidentemente, nós temos o problema de não saber que onde se começa um Deus e onde termina outro. De modo que é fácil perceber esta falha dos gnósticos, uma vez que nós entendemos que essas ideias partiram então da mitologia grega, que tem o mesmo problema, né? Nós não precisamos então, dentro da mitologia grega, deuses disputando um espaço sem a gente saber onde inicia, onde se termina um deus, porque lá eles já são apresentados, contidos em uma forma, com exceção evidentemente dos primeiros deuses gregos, né? Mas nós temos aí todas aquelas estruturas de deuses que são representadas na forma de seres humanos, que conversam entre si e que, evidentemente, o gnosticismo deve ter absorvido toda essa estrutura de lá, né? Bom, então aqui Santo Irineu ele está justamente criticando essa forma primitiva que os gnósticos viam os deuses, e que, repito, lembra muito aquela forma que é vista na mitologia grega. Então, Deus ele não pode ser visto como uma entidade que lembre qualquer coisa de uma entidade física, né? Observe que os gregos eles se apresentavam seus deuses possuindo corpos e que eles tinham apenas poderes supernaturais, sobrenaturais, poderes sobre o homem, sobre a natureza, mas que eles estavam ali limitados naquela forma de corpos, com exceção, evidentemente, das primeiras deidades gregas, né? Então, se o Deus cristão ele fosse visto da mesma forma, nós teríamos aqui um problema óbvio, né? Que é o quê? Se você tem Deus e o demônio, ou o demônio ele estaria contido em Deus, ele seria uma parte de Deus, ou nós teríamos uma região em que existisse o demônio, mas Deus não estaria ali, e outra região em que estaria Deus e não estaria ali o demônio. O que seria um problema com a ideia de infinitude de Deus, uma vez que você teria uma região que ele não abrange. Então, é claro, esse problema lógico aqui nos deixa claro que essa visão primitiva de Deus ela não deve ser levada em consideração. É justamente essa crítica que Santo Irineu começa aqui, nos apresenta logo no início desse seu primeiro capítulo, tá bom? Bom, contudo, o leitor não deve esperar que o Santo Irineu vá fazer toda essa discussão baseada simplesmente na lógica. Ele também faz uso e em excesso das escrituras, tá bom? Então, dentro da sua argumentação, também ele vai apresentar diversas passagens bíblicas para atacar toda essa estrutura do gnosticismo. Durante a argumentação do Santo Irineu, eu percebi algo que, bom, talvez seja erro da minha parte, tá bom? Mas eu percebi que existem alguns conhecimentos gnósticos que ele não apresentou, que ele esqueceu de apresentar na sua exposição inicial e que ele utiliza dentro da sua argumentação. Bom, é claro, lembremos que ele está num momento, ele escreve isso no momento em que o gnosticismo estava no seu auge, ele estava, digamos assim, ele era de conhecimento geral, de modo que, para aqueles que estivessem lendo o livro naquela época, esses poucos argumentos ali que ele esqueceu de citar, não fizesse falta. Não vai comprometer de toda forma o texto. Rapidamente nós compreendemos do que ele está falando, mas, francamente, eu não me lembro dele ter citado um ou outro desses argumentos, tá bom? Acabei não separando aqui nenhum exemplo prático para mostrar a vocês, mas, repito, durante a leitura detalhada que vocês forem fazer, se em algum momento tiverem essa impressão, compartilhamos aqui da mesma, tá bom? Além disso, na refutação, Santo Irineu ele não vai destruindo cada uma dessas seitas que ele apresentou. Alguns acreditam que ele está, na verdade, atacando Valentim e que, após atacar a sua estrutura como um todo, ele vai, lá no finalzinho do livro, falar rapidamente sobre uma outra dessas seitas gnósticas que nós apresentamos anteriormente e que ele traz no livro 1, tá bom? Mas a sua ideia é bem clara, ele tenta destruir a estrutura de uma forma geral e destruir dessa estrutura básica que todos esses modelos gnósticos têm em comum, todos eles, evidentemente,
estão comprometidos, né? O problema básico que os gnósticos tentam resolver é: existe outro Deus além do Criador, para além do Criador? E de modo que a própria estrutura do gnosticismo ele impede que seja dada a isso uma resposta final, uma vez que toda essa estrutura do gnosticismo parte simplesmente das ideias ditas por eles. Então, bastaria que outras pessoas dissessem outras coisas, ou seja, dissessem que existe, para além dessa estrutura que eles nos dão, ainda outras estruturas mais complexas, de modo que nós não teríamos aí um limite nessa sequência, né? Santo Irineu também, e quase que concluindo este capítulo, ele critica a poética do gnosticismo, que tende para o ridículo, como nós mostramos várias vezes aqui no canal. Ele até cita aquele exemplo que diz: das lágrimas de Acamor se originou a substância úmida, do riso a luminosa, da tristeza a sólida e do medo a móvel. E enquanto os gnósticos veem isso, e também é muito comum quando nós pesquisamos um pouco hoje em dia ainda sobre esse material gnóstico, sobre alguns grupos gnósticos, eles veem essa poesia como um exemplo da sua sabedoria, né, por compreenderem algo muito além do comum, uma vez que aquilo ali soa bem, pode soar bem, talvez soasse muito melhor na língua original, né? E aquela coisa do sofismo, né? Ele passa a ser verdade porque soa bem aos ouvidos. Enquanto que Santo Irineu não está preocupado com isso. Ele já tem uma formação filosófica mais sólida, ele já ultrapassou então aquele sofismo grego. Ele vem dessa formação em cima das obras de Platão, de Aristóteles, e tudo isso aqui para ele, evidentemente, é insignificante. Então, o que nós vemos aqui não passam de meras palavras num tom poético, enfim, sofismo, né? Uma explicação muito simplória para a criação da matéria, né? Santo Irineu começa por apontar algumas falhas nessa teoria triacôntada dos gnósticos, que dizem existir a emissão de 30 éons e que, por isso, por exemplo, Cristo foi batizado aos 30 anos e diversas outras coincidências com o número 30 que eles vão encontrar nas escrituras e até digamos assim, na estrutura da realidade, e que nós já apresentamos aqui no vídeo anterior, se não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo desta série, tá bom? E aí Santo Irineu vai mostrar que essa estrutura é falha, né? Ele começa então argumentando que o protopai, ele sendo responsável pela emissão dos demais éons, ele não pode ser incluído entre os éons emitidos. Então, ele já mostra aqui uma característica que não o permite colocar de igual para igual com os demais, né? O protopai, além disso, ele é inato, ele não pode ser contido, ele é incompreensível e é sem forma. Ora, então, ele é superior aos demais. Logo, ele não pode ser contabilizado entre os demais éons. Muito menos esse protopai pode ser colocado no mesmo grau de importância que os demais. Quem fizer isso erra, né? Comete uma falha. Só que quando os gnósticos contabilizam os éons emitidos, formando então o pleroma, eles contabilizam com um protopai, formando aí 30. Mas se você fizer da forma correta, que é retirar o protopai, nós teríamos aí apenas 29, o que então obrigaria os gnósticos a procurar coincidências com o número 29, não com o número 30. Né? Bom, além disso, lembremos aqui que estamos numa estrutura de poder hierárquica, onde o próprio protopai precisou de uma cisígia, o silêncio, para emitir o nus. Contudo, Sofia, ela emite um éon sem precisar de uma cisígia, o que dá a ela uma característica, dá a ela um poder que o protopai, que está acima dela na escala de poder, não possui.
Então, se tem esse Deus, por assim dizer, acima de Sofia, que a produziu, mas não é capaz de fazer algo que ela faz, você tem um Deus que não deveria estar acima dela, mas deveria estar abaixo. Né? Então, uma vez que ele não tem o poder de fazer aquilo que ela faz, ele tem que estar abaixo dela. E essa emissão da Sofia, quando ela está justamente lá fora do pleroma, é tudo aquilo que, digamos assim, é a base do modelo gnóstico para a explicação do mundo. Né? Bom, além disso, há também outras emissões dentro do modelo gnóstico. Eu lembro que a gente apontou isso no vídeo. E que também não são contabilizadas. Por exemplo, a emissão do limite, a emissão do Cristo, a emissão do Espírito Santo, assim como também a emissão do Salvador, a quem muitas vezes eles chamam de tudo. E dessa forma o modelo não teria 30 éons, mas teria 34. E isso, né, contando ainda com o erro anterior de contabilizar o protopai dentro dos éons. Né? Então, todos esses éons eles foram emitidos para ajudar, para corrigir os outros dentro do sistema. Logo, eles não podem ser considerados inferiores a eles. Né? Ou seja, ou eles estão no mesmo patamar ou estão até num patamar acima, de modo que eles deveriam ser considerados, mas não são contabilizados porque a estrutura que eles preferiram foi a com o número 30. Esqueceram de fazer a contagem correta, né? Bom, além disso, Santo Irineu, ele ainda aponta que essa construção não passa de uma cópia mal feita da teogonia grega, né? Coisa que eu já havia sugerido aqui no canal e fiquei super feliz quando eu encontrei a mesma argumentação aqui dentro da obra, né? Ele indica então que Aristófanes, em sua teogonia, escreve que a noite e o silêncio emitiram o caos, depois o caos e a noite emitiram o Cupido, e este a luz, e depois todos os deuses da primeira geração. Depois disso, Aristófanes ele introduz a segunda geração de deuses, introduz a criação do homem por estes deuses, e os gnósticos apropriaram-se disso tudo, mudando apenas os nomes, mas conservaram ali o princípio e a produção do universo. Né? Então, por exemplo, a noite ao silêncio deram o nome de abismo e silêncio, ao caos de Nus e ao Cupido o nome de Logos. No lugar dos primeiros e máximos deuses colocaram os éons, e aos segundos deuses, né, atribuíram justamente aquela atividade exercida fora do pleroma pela mãe dos éons, né, que chamam então de segunda Ogdoada. Bom, aqui a seguir também encontrei outra parte no texto que me deixou muito feliz, porque eu também me adiantei aqui ao raciocínio que ele iria expor na sequência do livro, né? Que é o fato de que ele vai criticar os nomes dados aos éons, né? Que está realmente relacionado com aqueles princípios buscados pelos filósofos gregos. Eu citei isso no finalzinho do vídeo anterior. Fiquei super animado quando eu encontrei essa parte aqui, porque foi realmente ao encontro daquilo que eu estava sugerindo a vocês. Às vezes eu faço essas sugestões e fico com medo de estar falando besteira, mas aí depois, quando eu encontro aqui, eu já me sinto mais aliviado, né? Então foi como eu apontei no último vídeo, né? Como Tales de Mileto, ele fala que a água é o princípio universal, mas que essa água, a água física que nós temos, não é este princípio universal, é apenas uma faceta deste princípio universal, e que aqui ela se materializa, digamos assim, nessa forma de água física que nós encontramos. Então, o Santo Irineu vai nos apresentar uma longa argumentação falando justamente disso e como os gnósticos também absorveram isso lá da filosofia dos primeiros filósofos gregos, os ditos naturalistas ou físicos, né? Também ele vai falar da ideia de que o Senhor teria sido composto com aquilo que havia de melhor dos éons,
ele explica que isso também não é uma ideia nova e que também foi retirada da teogonia de Hesíodo. A própria ideia da importância dos números na estrutura do universo também vem da filosofia grega, vem justamente dos pitagóricos. Então, lá nos pitagóricos, por exemplo, o princípio de todas as coisas é o 1 e dele deriva a díada, depois a tétrada, a pêntada e a multidão de outras coisas, né? Então, os gnósticos eles vão aplicar o mesmo modelo, mas com uma cópia mal feita, como a gente vem dizendo sempre. O próprio Marcos, por exemplo, ele se vangloria de que a sua teoria é uma novidade dentro do sistema gnóstico, mas a sua exposição não passa da tétrada dos pitagóricos. Sendo a tétrada, para os pitagóricos, a origem, a mãe de todas as coisas, né? Então, o Santo Irineu ele critica a postura dos gnósticos que dizem trazer ideias novas e desconhecidas, quando no fim das contas é uma mera cópia de coisas que eles foram pegando aqui e ali e juntando, fingindo que era novidade. Bom, Santo Irineu ainda nos aponta o fato do pleroma ser dividido em 3 partes, né, abrangendo a ogdoada, a década e a duodécada, e não outros números quaisquer, o que exige então aí uma explicação anterior ao pleroma. Mas se o próprio criador do pleroma faz parte dele, o princípio que define esta estrutura ele tem que ser anterior a esse próprio criador, tem que ser anterior a ele também. O que nos obriga a inserir aqui alguém além dele que criou então essa estrutura para que ela fosse então realizada pelo protopai, alguém que estaria antes do protopai, coisa que os gnósticos também não perceberam. Bom, e a seguir, Santo Irineu vai justamente analisar a natureza dos éons, né? Vai analisar então com relação à substância e com relação ao tempo. Ele vai então se questionar se esses éons foram feitos separados, como um homem é separado de outro, um animal é separado de outro, ou se eles foram feitos unidos uns aos outros, né? Misturados de uma forma evidentemente muito mais complexa de explicar. Da mesma forma, ele vai se perguntar se eles foram feitos da mesma substância ou de substância diversa. Porque uma vez que eles foram feitos da mesma substância, então eles serão impassíveis como o Pai, ou seja, eles não vão poder se modificar de modo que dentro do pleroma não pode haver então uma degradação, como houve a degradação de Sofia. Então, se formos aceitar que exista a degradação de Sofia, não podemos aceitar que ela seja da mesma substância do Pai, de modo que foi feito de uma substância diversa, e uma vez que é de uma substância diversa, não deveria ser contada, pelo menos no mesmo grupo em que se conta o protopai, ou seja, voltando então àquela questão de não se ter os 30 éons, como falamos anteriormente. Da mesma forma, ele vai discutir sobre o tempo, ou seja, todos eles foram feitos ao mesmo tempo, ou eles possuem idades distintas, né? Ou ele ainda faz uma analogia muito interessante com uma tocha, né? Ou seja, eles são como uma chama que se divide, a partir de uma chama você acende outra chama, e outra chama, e outra chama, de modo que eles teriam a mesma idade substancial, uma vez que eles foram feitos de uma única e igual matéria, o que até justifica então aquela conclusão do pleroma, quando todos voltam para o Pai, que seria justamente esse retorno de todas essas chamas para uma chama, para a chama principal, para a chama superior, né? Bom, como eu citara no outro momento deste vídeo, em algumas partes Santo Irineu vai demonstrar os erros gnósticos a partir de explicações bíblicas. Dentre elas, eu separei até um texto que achei muito bonito e que gostaria de compartilhar com vocês. Cristo não foi semelhante ou se deu em circunstâncias semelhantes à do éon. O éon sofreu uma paixão de dissolução e de destruição, ao ponto de quem sofria assim correr o risco de corromper-se, enquanto nosso Senhor o Cristo sofreu paixão firme e sem sedimentos, em que,
longe de correr o perigo de corromper-se, fortaleceu e reconduziu o homem corrompido à incorruptibilidade. O Éon sofreu a paixão procurando o Pai sem conseguir encontrá-lo. O Senhor sofreu para levar ao conhecimento e à proximidade do Pai os que se tinham afastado. Para o Éon, a procura da grandeza do Pai se tornou paixão de perdição. Para nós, a paixão do Senhor, trazendo-nos o conhecimento do Pai, foi fonte de salvação. A paixão do Éon produziu um fruto femíneo, como dizem, fraco, sem forma e incapaz de agir. A paixão do Senhor frutificou em força e poder. Bom, os 12 apóstolos, segundo o gnosticismo, representam os 12 éons. Contudo, depois dos 12 apóstolos, Santo Irineu afirma, e há diversas fontes que falam sobre isso, que o próprio Jesus enviou mais de 70 discípulos para justamente fazer o mesmo trabalho que os 12 apóstolos, né? Contudo, o número 70 não representa nada dentro do sistema gnóstico e eles simplesmente ignoraram esta informação também, né? Bom, Santo Irineu, ele também, neste capítulo, ataca essa frágil numerologia que os gnósticos utilizam, né? Essa tentativa de associar seus números a nomes importantes como Cristo, e então saem contando as letras em busca de um significado, mas esquecem de contar na língua original. Ou seja, eles não fazem a numerologia no hebraico, mas no grego. Em resumo, eles buscam aquilo que concorde com os seus números, mas ignoram aquilo que não concorda. O correto seria, na verdade, procurar nas línguas originais, né? Então, por exemplo, a Arca de Noé foi construída com 2 côvados e meio de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura, o que deveria corresponder, pela sua própria importância dentro do sistema deles, a algo dentro da sua numerologia. Contudo, não significa nada. Nenhum desses números aparecem dentro da numerologia gnóstica. Bom, ainda discutindo essas numerologias gnósticas, Santo Irineu nos lembra que o número 5, por exemplo, ele poderia também ter um significado numerológico a partir das escrituras, mas que foi simplesmente ignorado pelos gnósticos. Separei aqui um trecho muito interessante em que ele fala disso. Por ser verdade que o número 5 não corresponde a nada no seu sistema, que não tem equivalente nas suas invenções e que não tem utilidade alguma para demonstrar, a partir de tipos, as realidades do pleroma, eis a prova que se tira das escrituras. O nome Soter tem 5 letras, mas também tem 5 letras o nome Pater e Ágape. Com 5 pães abençoados, nosso Senhor saciou 5.000 homens. 5 são as virgens sábias de quem falou o Senhor, e 5 também as estultas, né? Estamos referindo aqui a Mateus 25, versículo 1 a 13. Eram igualmente 5 os homens que estavam com o Senhor no momento em que o Pai lhe dava testemunho, isto é, Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias. Mateus 17, 1 a 8. O Senhor entrou em quinto lugar no quarto da menina falecida quando a ressuscitou. De fato está escrito, não deixou entrar ninguém, exceto Pedro, João, o pai e a mãe da menina. A gente vai encontrar isso aí em Lucas 8, 51. Aquele rico que estava no inferno disse que tinha 5 irmãos e pedia que alguém ressuscitado dos mortos fosse avisá-los. Lucas 16, do versículo 19 ao 31. A piscina, onde o Senhor ordena ao paralítico curado que volte para casa, tinha 5 pórticos. João 5, versículo 2 a 15. A estrutura da cruz tem 5 extremidades, 2 no comprimento, 2 na largura e uma ao centro em que se apoia o crucificado. Cada uma das nossas mãos tem 5 dedos. Temos 5 sentidos. No nosso interior podemos contar 5 partes: coração, fígado, pulmões, baços e rins. Bom, é uma referência antiga, né? Ainda, o corpo do homem pode ser dividido em 5 partes: cabeça, peito, ventre, pernas e pé.
O homem passa por 5 idades: criança, menino, adolescente, adulto e velho. Moisés deu a lei ao povo em 5 livros. Cada tábua da lei que recebeu de Deus continha 5 mandamentos. O véu que cobriu o Santo dos Santos tinha 5 colunas. Êxodo 26, 37. A altura do altar dos holocaustos tinha a altura de 5 côvados. Êxodos 27, 1. No deserto foram escolhidos 5 sacerdotes: Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Êxodos 28, 5. A túnica, o éfode e outros ornamentos sacerdotais eram enfeitados por uma composição de 5 elementos: ouro, púrpura, violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Êxodo 28, 5. Josué, filho de Num, mandou fechar na gruta e depois pisar a cabeça pelo povo a 5 reis amorreus. Josué 10, 16, 26. Então, dessa forma, é possível que se pudesse fazer a mesma coisa com o número que se quisesse dentro da Bíblia, ou seja, é um livro tão extenso e cheio de números ali dentro que você pode escolher um número ao acaso e sair então fazendo essa brincadeira, como fez aqui Santo Irineu, para nos demonstrar o quão vazias são essas referências que eles utilizam para justamente servir de prova para o seu sistema, né? Ou seja, o mesmo poderia ter sido feito com 5, como ele aqui nos demonstrou, mas que dentro do gnosticismo o 5 não tem importância alguma, né? Então, bom, dentro dessa numerologia dos gnósticos ainda há a associação dos seres terrenos com a esquerda e também aquela referência ao fato do Salvador ter vindo buscar a ovelha desgarrada, né? Que é uma referência direta ao Lucas 15, onde um pastor que tem 100 ovelhas abandona as 99 em busca de uma ovelha que está perdida para assim voltar a ter 100. Bom, nessa versão em italiano, cujo link deixei aí na descrição do vídeo, da qual já falei anteriormente, há uma nota de rodapé muito interessante falando sobre essa associação à esquerda, que remete-se a uma antiga tradição de se contar com as mãos, de forma que a mão esquerda ela vai contar sempre as unidades, ou seja, com a esquerda eu vou contar até chegar a 100, enquanto que com a direita eu vou contar as centenas. Tá? E é justamente a isso que ele se refere com o fato de se ser da esquerda e associar isso ao número 100. No texto não vai ficar, isso não fica claro, tá bom? Bom, então aquilo que não formar 100, os gnósticos vão ter isso aí então na sua numerologia, aquilo que não formar o número 100 é algo que é da esquerda, né? É algo que está destinado a perecer. Então, assim o Santo Irineu ele vai brincar com isso, né? E ele vai mostrar como é falha também a visão gnóstica nesse ponto, utilizando, por exemplo, a palavra alateia, ou seja, verdade, aquilo que não está oculto, que ele corresponderia a alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, lambda, a 30ª, então a gente vai associar aqui a ela o número 30, ao eta o número 8, ao teta o número 9, ao epsilon o número 5, ao iota o 10 e ao alfa o 1. Somando tudo dá 64. Então a alateia estaria entre as coisas materiais e não entre as coisas sagradas, né? Da mesma forma, se fizermos o mesmo tipo de numerologia aqui, podemos fazer a mesma coisa para a palavra ágape, amor cristão, amor fraterno, e que soma apenas 93, ficando igualmente do lado esquerdo, ou seja, do lado que se corrompe. Bom, e tudo aquilo que for nome de santo, mas que não chega a 100, ficaria do lado esquerdo, ou seja, ficaria do lado das coisas corruptíveis e materiais, mostrando que aqui é uma outra grande bobagem do gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que somente a partir do conhecimento de uma verdade seria possível a salvação. E Santo Irineu vai perceber que ele não pode negar esta ideia por completo, uma vez que o próprio cristianismo baseia-se de certa forma nisso, ou seja,
É preciso conhecer a verdade de Cristo para buscar a salvação, para conseguir a salvação. Então, é a partir do confronto dessas ideias que ele vai nos apresentar aquilo que indiscutivelmente é o capítulo mais bonito do livro até aqui, onde ele vai nos ensinar sobre a verdadeira gnose, ou seja, a busca por Cristo, e a falsa gnose. E além disso, ele vai nos ensinar como buscar essa verdadeira gnose, como fazer esta busca com humildade, uma vez que sempre que buscarmos algo para além de Deus, algo acima de Deus, o que vamos conseguir neste processo errôneo é apenas a criação de novos deuses, deuses estes que serão frutos da ignorância, que serão frutos da arrogância. Santo Irineu sabia que a razão pode nos levar ao conhecimento de Deus, mas também sabia que a consciência plena de Deus, ela somente acontece pela revelação. Desta forma, o homem estará sempre à procura da verdade sem nunca encontrá-la, por ter rejeitado o método próprio da pesquisa. E quando o esposo chegar, quem não tem a sua lâmpada pronta, não iluminada por luz brilhante, recorre aos que nas trevas retorcem as explicações das parábolas, abandonando aquele que pela pregação clara lhe concederia gratuitamente a entrada e ficando excluído das núpcias. Santo Irineu então nos ensina que não devemos procurar Deus em números, não devemos procurar Deus em sílabas, não devemos procurar Deus em letras. Não é a doutrina que deriva dos números, mas o número deve derivar da doutrina. Não é Deus quem depende das coisas, mas as coisas que dependem de Deus. Ele também nos ensina que certas verdades pertencem somente ao Pai. De modo que quando nos perguntam o que fazia Deus antes de criar o mundo, bom, a resposta para isso, nos ensina Santo Irineu, deve ser: não sabemos. Isso é uma verdade que pertence somente a Deus. Não temos como responder a isso. Sequer existíamos e não nos foi dito em lugar nenhum. Não está nas Escrituras. Então não temos como ter acesso a essa verdade. O máximo que poderíamos fazer seria especular e nada mais. O mesmo acontece, por exemplo, quando se pergunta como foi que Deus criou a Cristo. Também é uma verdade que não temos acesso, não temos como conhecer. Nada disso está escrito nas Escrituras. Então ele nos ensina, através desses exemplos, que é preciso essa humildade, é preciso que, mesmo buscando Deus com o nosso intelecto, que aprendamos a nos contentar com aquilo que nós podemos saber. É realmente um ensinamento muito bonito. Então, no nosso último vídeo, vocês viram que há diversos nomes para Deus que se encontram nas Escrituras, na verdade estão associados naquele último sistema gnóstico como diversos deuses. Sabaô, Elohim. E aí Santo Irineu vai justamente demonstrar o quão isso é fruto de ignorância, né? Ele vai justamente falar disso no parágrafo 35.3, cujo título é Nomes Divinos Diferentes. E, bom, eu vou ler apenas um pedaço aqui, tá bom? Ele vai dizer justamente o seguinte: se alguns quiserem objetar que na língua hebraica usada na escritura há nomes diferentes como Sabaô, Elohim, Adonai e outros semelhantes, procurando com isso demonstrar a existência de potências e deuses diferentes, estes devem aprender que todos indicam e se referem ao único e mesmo Deus. Na verdade, aqui são adjetivos. Com efeito, em hebraico, o nome Elohim significa verdadeiro Deus. E Eloheu, em hebraico, significa o que contém todas as coisas. E aí ele vai mostrar justamente, como por exemplo, Adonai significa aquele que separa a terra das águas para que estas não mais a invadam. E, bom, acaba sendo um trecho curioso, porque ele apresenta com extrema clareza o quão
a ignorância daqueles que estavam envolvidos na produção desses sistemas gnósticos conseguia criar as coisas mais absurdas a partir de um conhecimento tão simples, né? Ou seja, bastaria que conhecessem a língua original em que aquilo foi feito para não montar uma estrutura, digamos assim, boba como essa, né? Ou seja, você simplesmente não reconheceu que era um adjetivo na língua original e a partir daí criou um novo Deus dentro do seu sistema. Bom, com isso nós finalizamos o segundo livro da obra Contra as Heresias, de Irineu de Lyon. Eu peço desculpas porque esses vídeos não têm saído às sextas-feiras, como é de praxe, como foi o combinado. Mas infelizmente eu tenho tido muito trabalho ultimamente e não tenho conseguido manter essa prática, tá bom? Mas vou tentar em algum momento que me sobrar um pouco de tempo livre, voltar e conseguir aquele nosso time inicial de lançar sempre às sextas-feiras. Então, enquanto isso não acontece, eu peço que marquem aquela sinetinha que tem sempre aí no YouTube, de modo que você vai ser avisado quando lançar novos vídeos, mas eu vou tentar pelo menos o mais rápido possível conseguir voltar ao nosso padrão, tá bom? Peço desculpas, é realmente só excesso de trabalho. De toda forma, como eu já havia explicado antes, também vamos tentar começar outros tipos de vídeo. Eu tenho aqui interesse em trabalhar um pouco com vídeos da vida dos santos, né? É um assunto que eu gosto bastante, então à medida que eu for lendo algum material sobre a vida dos santos, eu gostaria de fazer um resumo e apresentar um pequeno vídeo à parte sobre isso e que evidentemente não atrapalhe esse nosso estudo. Tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer a todos por estar aqui assistindo esses vídeos. Agradeço mais uma vez pelos maravilhosos comentários que temos recebido. Enfim, vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Semana que vem eu lanço o vídeo falando do terceiro livro da obra Contra as Heresias, de Irineu de Lyon. Um grande abraço para todos, que Deus os abençoe e uma ótima semana.